Nesta manhã de terça-feira, vivenciando a 30ª semana do tempo comum, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, que bom que mais uma vez o Senhor nos permitiu estar aqui para meditar a sua palavra nesta página do Evangelho. Apenas 3 versículos, mas que nos ensina muito, 4 versículos, mas que nos ensina muito, porque com 2 pequenas parábolas, Jesus consegue nos ensinar com essas 2 com essas 2 parábolas. Poderíamos meditar o dia todo, porque Jesus, a primeira coisa que ele faz é com que ele pode comparar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É preciso pensar o que é o reino de Deus. O reino de Deus é como a semente de mostarda. O reino de Deus, ele age na tranquilidade, na simplicidade. O reino de Deus vai fazendo acontecer de maneira tranquila, mas acontece. O reino de Deus vai acontecendo não com barulho, com a gritaria. O reino de Deus vai acontecendo no silêncio, na simplicidade, mas vai acontecendo. O reino de Deus, com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda, tão pequena, frágil, mas que esta semente lançada na terra, é preciso ter esta ação de lançar a semente, porque a semente guardada, ela vai continuar somente semente. Precisamos prestar atenção nesse detalhe. A semente guardada, ela vai continuar sendo somente semente. Mas a semente, mesmo pequenina, como a semente de mostarda, lançada na terra, aí que está a diferença. Queridos ouvintes, a nossa parte de sermos missionários entra aí, na ação de lançar a semente.
O mais importante aqui é esta ação, esse ser missionário, lançar a semente, para que na terra a semente germine e cresça, para que na terra a semente possa germinar, a semente possa ser transformada. É preciso estarmos atentos. Precisamos lançar a semente. É o que o Senhor pede de cada um de nós. O reino de Deus vai acontecendo, o reino de Deus se parece com a semente de mostarda, que é tão pequenininha, mas que vai transformando a partir do momento da nossa ação como missionários de lançar a semente na terra. Jesus diz ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Veja, ele é como fermento. Mas se eu não misturo o fermento na massa, nas 3 porções de farinha, ele vai continuar fermento quietinho ali, sem ação, sem transformação. Mas, como diz Jesus, o reino de Deus é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha. Então, o fermento sozinho, guardado, ele continua só fermento. Mas quando esse fermento é misturado na farinha, ele transforma a massa. Ele deixa a massa leve. Então, queridos ouvintes, vamos pedir a Jesus que nos ajude a entender o que realmente é o reino de Deus. O reino de Deus é simplicidade. O reino de Deus é humildade. O reino de Deus é como a semente de mostarda, tão pequenina. O reino de Deus é como fermento, pouco, mas que quando misturado na farinha, ele age. Então vamos pedir ao Senhor, quase finalizando o mês de outubro, o mês missionário, que nos ajude a sermos como a semente de mostarda, mas lançada na terra. Assim nós vamos fazer o reino de Deus acontecer. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer o reino de Deus acontecer. Começando em nós mesmos, começando na nossa família, começando na nossa comunidade. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a misturar este fermento na massa, este fermento nas 3 porções de farinha, para que esse fermento possa agir, para que o reino de Deus possa acontecer. É o convite que o Senhor faz a cada um de nós, de sermos missionários, de agirmos, de fazer o reino de Deus acontecer. Assim é a nossa fé, a fé do tamanho de um grão de mostarda, mas que cresce, que expande, que gera vida e que, como na pequena árvore, os passarinhos fazem ninho. A ação de Deus não é uma ação exibicionista, não é ação para muitas curtidas. Não, a ação de Deus acontece na simplicidade, na humildade. Pequenina como a semente de mostarda, pouco como fermento, mas que age. Então peçamos ao Senhor que nos dê esta coragem, esta vontade de agir e fazer com que o reino de Deus aconteça.
Assim seja. Amém.